Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é dentro do evangelho de São Marcos, do capítulo 2 do evangelho de São Marcos, o complemento de uma ideia que São Marcos nos traz. O capítulo 2 começa com Jesus perdoando os pecados de um paralítico, e daí então os fariseus dizendo, como assim ele perdoa pecado? Só Deus perdoa pecado. E termina com o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então a autoridade de Jesus, a autoridade divina de Jesus sobre o ser humano. Tudo isso para a gente entender a identidade de Jesus. Sim, de fato, só Deus perdoa pecados, e Jesus diz, para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, portanto, logo sou Deus, disse ao paralítico, levanta e anda. E agora a questão do sábado, ontem foi a questão do jejum. Mas tudo isso, meus irmãos, para revelar a identidade de Jesus e o chamamento de Jesus a cada um de nós. Esse capítulo 2 de São Marcos, ele é uma preciosidade. Esse tipo de argumento que o padre está usando agora, que se chama exegese, teologia bíblica, não é tão emocionante, não é tão do nosso afeto, mas é muito importante. Sem essas coisas, a gente não constrói a fé do jeito certo. A gente não constrói a fé do jeito correto. Quando a gente pega o Evangelho de São Marcos, então, o capítulo 1, ele já é logo de cara a missão de Jesus. E o capítulo 1 de São Marcos narra um dia na vida de Jesus. Lembra disso? De manhã ele vai na sinagoga, tem um endemoniado, ele exorciza o homem, aí ele sai, no fim da manhã, quase na hora do almoço, vai à casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. No fim da tarde, às portas da casa, na pracinha da cidade, ele cura a cidade e exorciza a cidade inteira. E aí, vem a noite, quando termina aquela fila imensa de gente para Jesus atender, Jesus, no meio da madrugada, vai rezar. Então, ali São Marcos coloca um dia na vida de Jesus e toda a missão de Jesus, que é anunciar a boa nova de Deus, curar os doentes, exorcizar os demônios e ter comunhão com o Pai. Na sequência disso, vem então o capítulo 2, que é esse Jesus quer fazer o que comigo? Esse Jesus que é tudo isso, que faz tudo isso, ele quer fazer o que comigo? Primeira coisa que Jesus quer fazer conosco, então, perdoar os nossos pecados, na imagem do paralítico que foi curado. Nós precisamos ser redimidos diante de Deus, e não é a fronha do nosso travesseiro que faz isso, não é a listinha de gente pior do que eu que vive na barra da saia do padre que vai me redimir. É só Jesus que me redime, e redime na terra. E Jesus deixou na terra aquilo que só o céu pode fazer, que é o perdão dos pecados, quando institui o sacramento da confissão. Logo após isso, Jesus sai e chama, e come junto com os pecadores. Dali vai aparecer a vocação de Mateus, não é isso? Pergunta para quem está do seu lado, é isso, não é? Você que lembra de tudo? Essa memória boa que você tem, não é isso? É isso. Jesus chama os pecadores, vai chamar, já no Evangelho de Marcos é de início, na vocação de Mateus, de Levi, e aí Jesus se senta na casa de Levi, vai comer, porque ele come com os pecadores, Jesus diz, porque quem tem saúde não precisa de médico. Portanto, esse Jesus que é tudo isso, ele passa para perdoar os meus pecados, ponto 1. Ponto 2, para que a gente se sente à mesa com ele. Então, tudo aqui tem como pano de fundo, no capítulo 2 de São Marcos, a Eucaristia, porque para comungar precisa o quê primeiro? Estar perdoado. Não pode comungar quem não é batizado, que é o sacramento da fé e do perdão dos pecados. Ser batizado, porém em pecado, precisa do sacramento da confissão, não é isso? Então, para se sentar e comer com o Senhor, precisa ser despertado na fé, por óbvio, Mas daí então, tocado uma vez por Jesus, como a sogra de Pedro, como os endemoniados, como as pessoas que não tinham noção de nada, mas sofriam, e Jesus na sua misericórdia acolhia, se aproximava, beneficiava essas pessoas. Então agora eu preciso do perdão e eu preciso segui-lo para me sentar à mesa com ele. Para isso eu preciso estar perdoado. Certo? Aí veio o Evangelho de ontem, tudo isso é o capítulo 2 de São Marcos. O Evangelho de ontem, vinho novo em odres novos. Para se sentar à mesa e comer com Jesus, eu preciso do vinho novo. O vinho novo é a nova lei, é a lei do Evangelho, é a graça do Espírito Santo. E aí Jesus fala que não adianta pôr em roupa velha. A gente precisa de uma roupa nova, um odre novo, que é a imagem ainda da roupa, da túnica batismal. E aí vem o Evangelho de hoje. Tudo isso para quê? Tudo isso para a gente receber o dom de Deus. O sábado, o Shabá, sábado vem de Shabá, e Shabá significa descanso, repouso divino. O homem não foi feito para o Shabá, é o sábado que foi feito para servir ao homem. Então nós somos chamados a descansar em Deus. E como é que Jesus diz? Os meus discípulos estão no Shabá de Deus, eles não estão infligindo o Shabá, o sábado, a lei de Deus, porque eles estão comigo. E o que os discípulos estavam fazendo com Jesus? Pegaram lá as espigas, não é isso, do trigo, começaram a esfarelar na mão e comer. Então esse trigo estava madurinho já, ele estava no ponto, o trigo maduro. Jesus é o trigo maduro, que vai dar a vida por nós. Portanto, meus irmãos, sabedores dessas coisas, daí sim, a gente pode pegar um texto bíblico e pregá-lo, rezá-lo, interpretá-lo, trazer para si, de um modo um pouco mais emocionante, motivacional, não é isso? Inspiracional, porque daí a gente vai fazer essas coisas sem sair do trilho da verdade das coisas. Então, hoje, então, se encerra o capítulo 2 de São Marcos. O que é que esse Jesus me convida, me oferece, quer fazer comigo, na imagem do perdão dos pecados, na imagem da mesa da Eucaristia e na imagem do Espírito Santo, do vinho, que também é uma imagem eucarística, o vinho, o sangue do Senhor. Deus quer nos levar, e não é possível fazer isso em nós, sem Jesus,
Deus quer nos levar para o Shabá, para o sábado. Repousar em Deus. E aí nós vemos que para Jesus e para o próprio Deus, a coisa mais importante sua e minha não é o que a gente produz de segunda a sexta, vamos dizer assim. Não é o ser humano enquanto um ser produtivo, mas o ser humano enquanto alguém que consegue, num dia da semana, descansar em Deus. Não trabalhar. Mas não é não trabalhar pelo não trabalhar. É não trabalhar como expressão de fé. Você já reparou como é difícil a gente ficar quieto? Já reparou? A gente não consegue mais ficar quieto. Muitas pessoas têm dificuldade de tirar um dia de folga, de ficar um dia sem fazer nada. A gente vai ficando, tem até uma expressão hoje da medicina para isso, né? O workaholic. A pessoa fica doente de tanto trabalhar. Ele não consegue não trabalhar. Ele precisa trabalhar. É domingo, precisa trabalhar. É férias, eu preciso trabalhar. Então, não trabalhar é algumas coisas. Uma delas, expressão de fé. Eu posso não trabalhar. Porque é Deus quem trabalha o tempo todo. Porque é Deus quem cuida de todas as coisas. Porque Deus me provê. Porque não vai me faltar. De onde é que vem essa lei, então, do sábado? Eles estão discutindo aqui com Jesus sobre o sábado. Olha, Jesus, estão fazendo em dia de sábado que não pode. Não podia fazer nada no sábado, né? Não trabalhar. Essa lei vem logo quando o povo é tirado por Moisés lá do Egito. Lembra que Deus falou para Moisés? Vai dizer, eu vi o sofrimento, a agonia do povo na mão do faraó. Vai dizer ao faraó, deixa partir o meu povo para que no deserto me adorem. Aí Deus dá a lei para o povo do sábado, que para nós agora é o domingo por causa da Páscoa, o novo dia da criação. Mas aí Deus dá a lei do sábado de que o povo, então, agora que não está mais na mão do faraó e no Egito, não vai trabalhar de segunda a segunda também. Agora o povo vai tirar um dia para descansar e fazer o que no dia do descanso? Faraó, eu quero o meu povo livre de você e do teu Egito, para que o meu povo possa me oferecer sacrifícios, louvores, adoração. Porque no Egito, além de não ter nenhum dia de descanso, as pessoas também não tinham tempo, nem possibilidade de adorar a Deus, de cultuar a Deus. Portanto, não é descansar para ser preguiçoso. É descansar como sinal do quê? Deus é muito maior do que o faraó. E Deus é muito mais bondoso que o faraó. Se você não trabalhar um dia, o faraó te bate e você não come. Com Deus, você pode descansar um dia. Deus provê através da criação, de todas as coisas. Mas nesse descanso, cultuar a Deus. Por isso, os dias santos, onde a gente desacelera e toma posse de que se eu não abrir o meu comércio hoje, eu não vou falir. Ninguém vai ficar mais pobre nem mais rico por causa disso aí. Dia do padroeiro, né? Dia do padroeiro. Aí vai lá, aqui no Piquiri não, mas em muitas cidades isso acontece. Aí reúne lá o pessoal da associação comercial. Não, porque imagina que vai fechar. Nossa, essas cidadezinhas nossas, né? Se não abrir o comércio numa terça-feira, numa quarta-feira, Você fala de fé. Não, porque não dá para ir na missa de São José do dia 19, 6 da manhã, porque vai acabar às 8, 8h15, até quebrar o comércio, é 8h30. Nossa, é num Piquiri da vida, gente. Olha, é de fato. Entre as 8 e 8h30 da manhã, no Piquiri, quem está aberto resolve a vida, quem está fechado faliu. Nossa, o Piquiri é uma explosão comercial, não é? Das 8 da manhã, olha, vocês são de fora, quiser mudar de vida, prosperar, vem para o Piquiri. Abre um comércio aqui, mas ó, uma quarta-feira por mês, hein? Ou um 19 por mês. Não vai cair na bobeira de ficar em igreja rezando para santo e de portinha fechada. E chegar lá para abrir 8h30 a tua porta para você ver só, tá? Perdeu, filho. É impressionante. Dia 19, das 8 às 8h30, o dinheiro está na rua. Alguém podia, por favor, fazer um recorte dessa parte e jogar no WhatsApp todo mundo? É falta de fé. Somado a uma falta de inteligência, porque todo mundo que é inteligente tem fé. E todo mundo que é meio leleco não tem fé. Então, o sábado foi dado para o ser humano descansar. O ser humano ele vale mais do que ele produz. É uma tentação do mundo sempre. Quando a gente vai parando de ser produtivo, a gente já não tem mais o nosso valor. O idoso, a criança, o enfermo, não é assim? E também para que no descanso Deus seja o nosso Senhor. Então a gente vai adorar a Deus, cultuar a Deus, louvar a Deus, sabendo Deus cuida de nós, Deus é a fonte de toda a graça e da bênção, nós podemos nos voltar para Deus. Mas tudo isso na imagem de que isso é descanso. Descansar em Deus. O ser humano precisa descansar. Descansar em Deus. Descansar na perspectiva de Deus. É a falta da perspectiva de Deus que faz, inclusive, muitas pessoas tirarem um dia ou um período de descanso e terminar isso mais cansado que antes. Quem nunca viu essa experiência? De tirar férias para descansar e terminar as férias mais cansado. Porque fez férias, ou fez o domingo, o feriado, sem a perspectiva de Deus, sem relacionamento com Deus. Aí faz esse tempo para quê? Comer, beber e desregular o sono. Não é assim? Come, bebe mais do que deve, come, bebe mais do que deve e desregula o sono. Aí quando volta de férias, ou quando é segunda-feira, está todo mundo morto e praguejando. Amanhã... Porque não vive o descanso na perspectiva de Deus. E o que é viver o descanso na perspectiva de Deus? Primeiro, ter Deus no descanso mesmo. Você precisa de algum ato de fé, de algum ato de religião aí. Não é isso? Da oração pessoal, se é de preceito, a Santa Missa.
Mas na perspectiva de Deus significa que o resto desse tempo eu organizo como alguém que tem o Espírito Santo de Deus no coração. Eu preciso comer esse tanto, beber esse tanto. Eu preciso ficar eufórico assim. 2, sendo eu uma pessoa de Deus, será que o Espírito Santo me inspira a gente? Não é porque está de férias que precisa virar a vida do avesso? Tem gente que é interessante isso. Tem gente que é toda certinha, ela anda com Deus assim. Aí ela espera as férias, ela espera o domingo como o dia de Satanás. Vai tocar fogo no mundo também. Não é? Todo certinho, todo sei o que. Entrou férias, é domingo, é dia santo, é Corpus Christi, parece que a pessoa encapeta. Não, a gente vive, inclusive, o descanso na perspectiva de Deus. E quem tem Deus consegue desacelerar, ler um livro, ficar mais quieto, ficar em silêncio um pouquinho, para que ao terminar o dia do descanso eu esteja descansado e não morto. Para que ao voltar de férias eu esteja a 1000 por hora e não com a língua de fora. Eu voltei que voltei, minha gente. Eu estou que estou. Olha que férias boas que eu fiz. 11 dias de férias. Quando a gente começa a engatar a marcha, volta. Mas foi bom, viu? Organizadinho, nada de ficar solto, balofo no mundo, aí acorda 2 da tarde. Não, isso não é festa, é coisa de pagão. Deus quer que a gente descanse. A cabeça, o coração, o corpo, a alma. E claro, o descanso eterno, que é o céu, a vida eterna. Mas essa imagem, então, expande o fundo da Eucaristia para o nosso descanso. E aí, meus irmãos, nós temos algo muito interessante aqui no Evangelho. Esses fariseus, eles não deram um dia de sossego para Jesus. Não deram um dia de sossego a Jesus. O que eles puderam infernizar, eles infernizaram. E aí a gente vê aqui no Evangelho que Jesus está andando num campo, é dia de sábado, com os fariseus. Presta atenção na malandragem. Se você quiser levar na ponta do lápis, 2 pecados estavam sendo cometidos aqui. 2 infrações à lei estavam sendo cometidas aqui. O debulhar a espiga, se você considerar isso um trabalho, colher, debulhar para comer, ok. E é isso que eles apontam em Jesus e nos discípulos. Vocês estão trabalhando, não pode trabalhar. Só que tem outra lei aqui, que era a lei dos passos. No dia do Shabá, do sábado, só podia dar 1.200 passos. Uma pessoa, se ela der 1.200 passos, ela não andou 1.000 quilômetros, ela não andou 1.000 metros. O passo humano tem 1 metro quando a gente se estica querendo medir 1 metro. Você fala assim, quantos metros será que tem aqui? Aí a pessoa vai falar, pera lá, vamos ver. Está pronto, câmera? Então vamos. Quantos metros será que dá daqui ali? Você fala, dá 4, dá 5, dá 3, ninguém sabe. Eu falo, não, pera lá, vamos medir. Aí alguém pega e faz assim. Isso tem 1 metro. Ninguém anda assim na rua. Você conhece alguém que anda assim na rua? A gente anda assim, ó. Isso aqui não tem 1 metro. Aqui deve ter 70 centímetros. Então a lei dos pais é que eles podiam dar 1.200 passos. 1.200 passos. Você andando assim, ó. Debulhando o triguinho aqui. Você andou o quê? 500 metros? Eles escolhem o que eles querem acusar. É o gato sentando em cima do próprio rabo. Como é que você está vendo que Jesus e os discípulos estão debulhando o trigo num campo? Você está a quantos passos da sua casa para ir lá falar isso? Então eles não podiam estar no campo e não podiam estar debulhando. Tem 2 coisas erradas aqui, mas o gato senta em cima do próprio rabo. A gente adora fazer isso, não é? E é aquela dinâmica tão simplesinha que a gente aprende na escola, na hora que a professora vai ensinar a gente a tratar direito o coleguinha. Quando você aponta um dedo para o coleguinha, tem 4 apontados para você. Ora, como é que você vai... Aí, com certeza, saíram falando, esse Jesus aí que vocês acham que é santo? Sábado, esses discípulos dele, estavam tudo lá, ó, colhendo trigo. Mas como é que você sabe? Você assistiu na TV? Você viu ao vivo no YouTube? Não, né? Como é que eles sabiam? Como é que eles fofocaram isso de Jesus para todo mundo? Porque estavam lá vendo. Mas para estar lá vendo, você andou quantos passos? Só 1.000? Meu filho, até que você vai num campo de trigo, na roça dos outros, e volta para casa, quantos passos você deu no dia que não podia dar tantos passos? Esse povo não valia era nada, gente. Olha, Jesus é misericordioso e paciencioso mesmo, porque você imagina, você tem que conviver com gentinha assim, não é difícil, gente? Você não fala assim, se eu fosse Deus eu mandava um raio. Não fala? Então Jesus era Deus e não mandou o raio. O coração de Jesus é muito grande, né? Os filhos da mãe andaram quantos 1.000 passos para estar atazanando a vida de Jesus? E, meus irmãos, tem coisa mais feia do que ser um ser humano atazanante? Você sabe que às vezes não conta testemunho que a gente dá, e talvez até sem perceber. Esse tipo de gente da picuinha, esse tipo de gente que atazana a paz alheia, ninguém te perguntou, ninguém quer saber nada de você, a pessoa está lá, não é assim? A gente que é padre, às vezes o padre dá uns exemplos, mas é a vida normal do ser humano. Esse tipo de sogra, esse tipo de cunhada, esse tipo de vizinha, esse tipo de amiga, né? A pessoa não te dá parte da sossega, ela sai lá da casa dela, vai ficar na casa dela. Fica lá ouvindo teu sertanejo, toma tua cerveja lá. Não, ela precisa vir na tua casa e você vê que ela está reparando as coisas. Ela está reparando o sofá, ela está reparando não sei o quê. E ela começa a perguntar, pagou caro. Daqui a pouco ela está perguntando, quanto você ganha? Gente, se tem uma coisa que a gente não faz é perguntar para o outro quanto ele ganha. Você só pode perguntar para alguém quanto ele ganha se você estiver interessado em contratá-lo. Aí você fala assim, desculpa te perguntar, quanto você ganha? Aí você fala, por quê? Não, porque eu acho que eu estou precisando de alguém talvez igual a você, não sei, estou pensando ainda, e me ajuda a pensar, você ganha quanto? Não sei se eu poderia te fazer uma proposta. Se não é isso, para que você quer saber quanto eu ganho, quanto ele ganha? E aí quando a gente se torna esse tipo de gente, e está cheio de gente assim, inclusive que vem na igreja. Sabe, a gente perde a total capacidade de evangelizar alguém.
Como a gente escuta isso, né? Vive na igreja, mas não dá sossego. Vive na igreja, fala de todo mundo. Vive na igreja, sabe de tudo que acontece na cidade. O evangelho do dia não sabe. O terço ainda não rezou. O livro da Irmã Zélia dos 40 dias com 40 Pai Nosso, comprou, não terminou, não voltou nele até hoje. O livro do Padre Reginaldo Manzotti, que é tudo mamão com açúcar para ler. Todo mundo tinha que ler Padre Reginaldo Manzotti, Padre Léo. Esses livros, umas bênçãos. Compra, lê 3 partes, não lê mais o que acontece na cidade, na vida, ele está sabendo de tudo o tempo todo. E vai falar com outra coisa. Você viu que ela comprou um sofá? Ai, menina, eu achei a coisa mais brega do mundo, aquele verde, nem se usa mais verde. Como é que você sabe que ele está mexendo no trio? Quantos passos você deu? E quanto passo inútil, né? Então, Jesus vai se apresentar agora, então, no seu sacerdócio. Ora, mas vocês não lembram de Davi? No tempo de Davi também não podia entrar na casa de Deus e pegar os pães da apropriação. Os pães que ficavam lá preparados para no dia que o sacerdote entrasse, não é isso? Para oferecer a Deus, estava lá os pães da apropriação. Não pode mexer naquilo. Davi não entrou. E olha só que lindo. Ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote. Comeu os pães oferecidos a Deus e o deu aos seus companheiros. De onde é que vem a palavra companheiro? De 2 palavras em latim. Cum panis. Com o mesmo pão. Chamar alguém de companheiro significa, quem é que é meu companheiro? É quem come o mesmo pão que eu. A gente divide o mesmo pão, companheirismo. Mas olha que lindo, entrar no templo, pegar o pão, comer e dar aos amigos. Isso aqui é uma imagem da ceia, da Eucaristia. Tomou o pão em suas mãos e o deu aos seus discípulos. Portanto, queridos, nós nascemos para se sentar com Jesus, descansar com Jesus, perdoados por Jesus, pela confissão, primeiro tocados pela fé, libertos pela confissão, pelo batismo, roupa nova e vinho novo, a gente pode descansar em Deus. E aí entra um pecado, né, que é desperdiçar tudo isso. Desperdiçar tudo isso pela falta de fé. Desperdiçar tudo isso para viver atrás de dinheiro, de moeda, das 8 às 8h30 da manhã. Desperdiçar tudo isso por causa do pecado, por causa de uma ilusão, por causa de um devaneio da cabeça da gente. Desperdiçar tudo isso e não saborear esse pão, esse trigo novo, porque a gente está atazanando a vida dos outros. Tem gente que, até na missa, a pessoa não tem paz. É um combate espiritual até, né? Da homilia do padre, pode desenhar o que for, a pessoa não lembra quase nada. Na hora de cantar, não tem vontade nenhuma. Mas sai da missa sabendo. Você viu quem foi comungar? Você viu quem sentou? Está devendo para todo mundo, você ainda senta no terceiro banco. Não sei como é que tem coragem. Eu fosse ele, Nossa Senhora, nem na igreja aqui, mas eu ia. E do pão não comeu, e se comungou, a alma não descansou. Porque está atazanando vida alheia. Bate na bochecha, você aí que eu bato aqui. Fala, ainda bem que eu acordei cedo hoje. Ainda bem que eu vim. Gente, que Deus hoje nos dê a graça de se sentar com o Senhor, comer o pão e descansar. E aqueles fariseus, eles não tinham descanso. Por que eles não tinham descanso? Porque a vida deles era cuidar da vida de Jesus. A vida deles era infernizar Jesus. Olha, devia ser uma graça a gente poder chegar pertinho de Jesus, não é? A Bíblia não fala de algumas pessoas que tanto precisavam chegar perto de Jesus, não conseguia. Tinha sempre muita gente. Lembra da mulher que sangrava, queria tocar, não conseguia, teve que rastejar no chão. O outro lá que teve que gritar de longe. Esses fariseus, quando vão perto de Jesus, Jesus não falou assim, está fazendo o que aqui, rapaz? Cadê o ingresso? Não, estava ali com Jesus. Tinham tanta proximidade e possibilidade de chegar perto de Jesus. E não fizeram nada com isso. A fé, meus irmãos, ela não é para ser especulada. A fé, ela não é para a gente ficar apertando ela com curiosismo. A fé é para descansar a nossa alma. A fé é para nos alimentar. A fé é para nos colocar em comunhão com o Senhor. Mas acontece com Jesus aquilo que aconteceu, até mesmo como prefiguração, com o rei Davi. O rei Davi não foi reconhecido como o ungido de Deus, nem pela própria família, né? E aí nós ouvimos aqui a leitura, nem o pai de Davi apostou as fichas no Davi. O homem que perguntou, escuta, você não tem mais filho, não? Eu falei que ia ungir um filho teu, eu falei que não é nenhum desses, e o senhor está quieto. Eu vou embora ou o senhor ainda tem mais um filho? Ah, não, tem o Davi, né? Tem um menino lá, daqui a pouco chega ele, não sei, mas acho que não é ele, não. E não era que era, nem o pai de Davi apostou as fichas no Davi. Mas veja, meus queridos, reconhecer o ungido de Deus, né? Reconhecer a Cristo, o eleito, o escolhido de Deus. E brevemente aqui, algum comentário sobre essa primeira leitura, que já está nos acompanhando e vai nos acompanhar ainda por algum tempo, do livro do profeta Samuel, que narra essas histórias que são maravilhosas. Nós ouvimos na primeira leitura da missa de ontem, Samuel disse a Saul, Saul, você não é mais rei, porque ele desobedeceu a Deus, né? Fez coisa muito errada. E aí então, Samuel ficou triste com o que falou. Ele não queria ter dito isso para Saul. Samuel amava Saul, porque foi Samuel quem ungiu Saul. Aí começa a leitura de hoje e Deus fala a Samuel, Samuel, até quando você vai ficar chorando esse Saul? Você precisa aceitar, filho. Ele não é mais o rei, eu vou ungir o outro. Passou a fase, o tempo do Saul, você vai ficar chorando, até quando? Essa frase é tão profunda para nós, né? Até quando você vai ficar chorando? Até quando vai ficar chorando? Gente, muitos de nós não avançamos na vida, não mudamos de vida, porque a gente fica se chorando a si mesmo. Tem gente que nos últimos 10 anos não evoluiu um passo. Não mudou um nada. Dá um passo para frente, 2 para trás. E sempre é o mesmo choro. Ou seja, é sempre a mesma história. É porque a minha infância foi difícil. Até quando você vai ficar chorando a tua infância? É porque eu não tive um referencial de pai na minha vida. Até quando você vai chorar o não referencial de pai na sua vida? Percebe?
Isso aqui não é só luto, dependência afetiva, também a gente pode ver aqui o luto, a dependência afetiva, carência, a gente pode ver um monte de coisa aqui. Idolatria do ser humano, pode ter um monte de coisa aqui. Mas também tem a gente mesmo. Fica chorando o Saul. É ficar chorando alguém, mas também é ficar chorando a si mesmo. A pessoa não evolui, gente, uma vida toda dentro da igreja. E de novo vai fazer a mesma coisa de novo. E de novo vai sentar para confessar, ou de novo vai marcar uma terapia para contar de novo a mesma história, de novo. Mas até quando vai chorar de novo? Para, Samuel. Bate na sua cara. Para, Samuel. Seca a tua lágrima, assim. Para de chorar esse Saul aí, velho. Para de chorar esse Saul aí. Bora, filho. E aí, ele vai ungir um novo rei, que é Davi. E essa história aqui é linda. Ele chega lá na casa do Jessé e fala, olha, Deus falou comigo. E o Jessé na hora acreditou, porque ele sabia que Samuel era profeta, ele sabia que Samuel tinha ungido Saul, então deixa o Samuel falar. Eu vim ungir um filho teu. E aí até o Samuel quase erra de novo. Primeiro que ele viu ali, né, eu vim para ungir um filho teu. Então Jessé falou assim, Eliabe, vem cá. Era o mais velho. E Eliabe era alto e forte, como Saul. Ele era o Saul 2. Ele era o Saul, não tem Saul, mas tem o Eliabe. Ele era muito parecido com o Saul. E o Samuel já estava pegando o óleo para ungir. E Deus falou, ei, calma, emocionado. Não, senhor. Samuel disse, certamente é esse. Ele falou, ei, não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu rejeitei. Eu não julgo segundo critérios do homem. O homem vê as aparências, Deus olha o coração. O Samuel é emocionadinho, comprando gato por lebre. Porque ele tem um costume de rei na cabeça. Alto, forte, bonitão. Quando ele acha, então, se não é o Saul volume 2, né? Não. Esquece, vai ser muito diferente desse Saul aí. Não é desse jeito aí, não. A gente gosta de repetir as coisas, né? Já reparou? E é por isso, meus irmãos, que a gente precisa se curar à luz de Deus. Não é interessante como a gente mesmo vai atrás daquilo que nos machucou um dia? Então você cresceu vendo um homem que bebe, que não cuida, que não zela. Talvez uma boa etapa da sua vida foi sofrer na mão do pai. Daquele pai que não estava à altura de ser pai, de ser marido daquela casa. Vai lá e casa com quem? Com o volume 2. E reescreve a história. Por quê? Porque é a única história que conhece. É a única estrada que já andou. Não é assim? A gente é muito emocionado, né? Muito eufórico, a gente tem dificuldade com coisa nova. É por isso que tem gente que tem dificuldade até de ser feliz. Eu vou ser feliz? Como é que é ser feliz? Eu não sei ser feliz, eu só sei sofrer. A única história que eu conheço é brigar, gritar, ter insônia, passar apuro, dever para os outros. Essa é a história que eu conheço de vida. Como é que eu vou ter paz, sossego e dinheiro? Não dá para ser assim. Será que dá? Será que existe essa vida para mim? E as pessoas vão lá buscar o Saul volume 2. Em casamento, namoro, amizade. Porque é a única história que conhece. Samuel, está muito emocionado e está muito limitadinho. Não é esse. Aí veio o outro, não é esse. Até fala, não tem mais ninguém? Tem o Davi, ruivinho, bonitinho, toca harpa, cuida de cabrito. É esse. Não julgue segundo os critérios humanos. Julgue segundo, Deus não julga com critérios humanos. Deus julga vendo o coração. E aqui está, meus irmãos, tantas das nossas ilusões na vida. A gente tem fé, a gente reza, a gente tem as nossas devoções, mas no fundo a gente quer o que o diabo quer. A gente usa Nossa Senhora, a gente usa São José, a gente usa as pessoas de Deus, a gente usa todo esse aparato da fé para conquistar e ter o quê? O que o diabo gosta. E está todo mundo no pé do santo. Está todo mundo comungando com carinho para buscar o quê? Aquilo que o diabo gosta. Até eu que sou papa posso ter essa tentação. De me encher de um aparato de Jesus para conquistar o quê? O que o diabo gosta. Sucesso, poder, influência e paparico. Fala comigo, ainda bem que eu vim nessa missa. Samuel, você está muito mundaninho. Deus vê o coração. Acontece, meus irmãos, que às vezes o melhor coração do mundo está gordinho. O melhor coração do mundo não é bombado, não é sarado e não anda de carro novo. O melhor coração do mundo não é bonitão, não é atraente. Desculpa, é muito chula a expressão, mas não é gostosona. Às vezes o melhor coração do mundo não é rico, não é rica. Não tem sobrenome famoso, nem senta com os importantes da cidade. E quanto coração, segundo Deus, deixado de lado, em tantos anos da nossa vida, porque nós somos de aparência. E aí a gente pega e gasta reza, para Deus nos dar, o que a nossa aparência, o que o nosso olhar, o que a nossa sensibilidade ficou apetecida, ficou arrepiadinha. Samuel, ó, e até o Samuel, o profeta de Deus, quase errou nesse ponto. Imagina nós. Olha lá para São José e fala, São José, se até o Samuel estava fazendo besteira, imagina eu, que também nem conhecia essa história, porque eu não leio Bíblia. Pode falar, abre a boca. Fala, valei-me, São José. Aí ele ungiu Davi. E aqui, meus irmãos, vou dar um spoiler. Vou adiantar homilias, mas um minutinho só para terminar. Entre Davi ser ungido por Deus e por Samuel, né, como rei, e de fato se tornar rei, vai quase 20 anos. Por quê? Quem é que tem que acreditar que Davi é ungido de Deus? Quem é que tem que acreditar que Deus está com o Davi? Quem?
Davi, não o povo. O povo não tem que acreditar em nada, não. O outro não tem que acreditar em nada que você fala. Quando é que Davi vira rei? Porque quem é que coloca, de fato, uma coroa na cabeça de Davi? Não foi Deus. Deus não abriu o céu, desceu e botou uma coroa na cabeça dele. Quem é que colocou a coroa de Saul na cabeça de Davi? O povo. E por que é que o povo demorou tanto tempo? E quando foi que o povo pegou a coroa de rei, ele não era rei, não foi Deus que falou que ele era rei, e colocou na cabeça dele, aí de fato ele vira rei. Com todos os benefícios e deveres de um rei. Quando? Quando Davi finalmente teve a oportunidade de matar Golias, ajudar o povo com isso, e resolver um problema do povo. E aqui, meus queridos, vale ouro isso aqui. Ponto 1. Ninguém é obrigado a acreditar no que você fala e no que você sente a respeito de você mesmo. Nós todos, pessoas de bom senso que somos, a gente acredita no que a gente vê. Não me fale mais nada, só me mostre algo. Eu não quero ouvir o que você fala, eu quero ver. Quando Davi, quase 20 anos depois, está diante de uma ocasião que ele nunca teve, o povo tem um grande problema. Está lá o Golias na porta da cidade, querendo destruir tudo. E Davi, por que Davi se oferece para matar o gigante? E Davi, quando se oferece para matar o gigante, não fala assim, Saul, deixa eu encarar esse cara aí. E você sabe a história de Davi e Golias. Era homem contra homem, esse foi o desafio de Golias. Não vai ter guerra. Manda o melhor de vocês contra mim. Quem ficar de pé leva tudo, quem cair perde tudo. Por que Saul, quando ele vai pedir isso para Saul, olha o pedido de Saul, deixa eu representar todo mundo, deixa eu chutar o pênalti da final da Copa do Mundo. Por que Davi se ofereceu? Porque ele lembrou de quase 20 anos atrás. Ele lembrou da profecia, ele nunca duvidou de que Deus estava com ele. Nunca duvidou disso, né? Mas Davi não falou isso para Saul. Saul, deixa eu ir lá enfrentar ele, porque um dia até emociono de falar. Um dia eu estava em casa, sabe o Samuel lá do grupo de oração, o menino lá da carismática. Aqui tem o dom lá das visões, não tem lá um homem que xalala, ele fala o futuro. Ele veio, botou a mão na minha cabeça, falou, labara. Aí Saul pegou e falou assim, então vai. Não. Ele chega para Saul e fala, Saul, eu já matei leão e urso para não comer as ovelhinhas do meu pai. Se eu matei um leão e um urso, eu acho que eu encaro um homem. Deixa eu ir lá. Ele não falou do que aconteceu na sala da casa dele, porque ninguém é obrigado a acreditar nisso. Ele é que tem que acreditar nisso. É porque ninguém acredita em mim, ninguém confia em mim. Nem você. É você que acredita em você. É porque a gente não temos apoio muitas vezes. Quanto apoio eu tive? Nossa. Meu irmão, é você que acredita em você. É você que toma posse de quem você é em Deus. E aí ele vai lá, derruba o Golias e resolve um problema do povo. Fez serviço de rei. Pela primeira vez na vida ele fez um serviço de um rei, que o Saul não estava conseguindo fazer. E é por causa disso, ainda vai levar um tempinho, mas fundamentalmente por causa disso, que o povo pega a coroa e coloca na cabeça do Davi. Então, meus amados, Deus vê o coração. Amém? Glória a Deus. Mas o ser humano não vê coração. Porque não tem como ver coração, tem? É porque Deus vê o meu coração. Então, Deus vê o seu coração, porque Ele é Deus. Eu não sou Deus, eu só estou vendo que você está mal vestido, não fez a barba. Fala errado. Promete, não cumpre. Desculpa, eu não sou Deus. E aí, meus amados, tudo aquilo que Deus tem para nós precisa desse complemento na vida. A gente vem na igreja, se sente amado, perdoado e arrepiado. Amém? Mas da porta para fora não vale nada isso para os outros. Vale para você. Vale para mim. Aí lá fora, mata o Golias e ajuda alguém. As pessoas, além de não matar o Golias, inventam mais um. Além de não matar o Golias, ainda traz mais um Golias para dentro de casa. Deus vê o coração, o ser humano vê resultado. Deus vê o coração, o ser humano vê atitude. Davi não falou, Davi mostrou. É isso. Quando acabou a missa, veio aquele mundo de foto, veio um, me abraçou. Visivelmente emocionado. Um senhor já. Padre, eu vou voltar aqui ano que vem. Para testemunhar para o senhor, meu casamento aí não está bom, minha mulher quer separar, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui para agradecer a São José. Eu vou voltar aqui, padre. Falou, meu irmão, volte. Mas ele falou, minha mulher está querendo largar, deu. A mulher está querendo largar de mim? Eu falei, volte, filho. Mas antes de você voltar aqui, você vai voltar para sua casa. Dá teu show. Sua mulher quer ver algo. Porque assim, gente, depois de um tempo, padre, assim, depois de 6 meses já é macaco velho, já não precisa ouvir muita história, já até sei o que ele vai falar, já vi esse filme antes, né? É porque eu andei fazendo umas besteiras. Aí não perguntei qual besteira, porque existem várias besteirinhas ou besteironas, não só aquela que você está pensando, que levam um casamento para baixo, né? Falei, querido, sua mulher só precisa ver. Deus te ajude a mostrar alguma coisa para ela. Porque aí ele volta agora para casa. Eu fui lá no padre lá do Piquiri. Eu fui lá no padre do Piquiri. Ela fala, tá, e daí? Você foi lá no padre do Piquiri. O outro foi no Pai de Santo, o outro foi na Macumba, o outro foi na Church, da Parede Preta. Vai onde você quiser, meu irmão. Isso importa para você. As pessoas só precisam ver. Foi quando o povo viu
que o tal do rei Davi sabia agir como rei, que o povo falou, toma aqui a coroa. Davi teve uma atitude de rei. E a vida vai nos dando muitas atitudes para a gente atualizar e exercitar a tal da unção que Samuel colocou na nossa cabeça, mas que só vale para nós mesmos. Então não duvidemos da unção de Deus. Se você tem profecia na sua vida, se um dia você veio na igreja, arrepiou, parece que aquela música foi para você, parece que o padre mora na sua casa, e você, diante de Deus, olhou e falou, não, agora vai, amém, glória a Deus, eu não estou duvidando de você. Eu só estou te dizendo que isso aí não vale de nada. Só vale para você, e isso é muito importante que valha para você. Mas aí, diante de fatos gigantes, pessoas, não adianta você falar o que você sentiu na missa São José. As pessoas precisam ver algo. E isso, meus queridos, não é injusto. Isso não é que as pessoas não compreendem a gente. Isso é a vida tal como ela é. Isso é a vida tal qual ela é. Não adianta eu ficar contando para você de visão que eu tive, profecia que eu recebi. Se eu vi ou não vi, no meio da madrugada, na capela da minha casa, em oração, que Deus me falou, que daqui não sei quantos anos. Não adianta nada eu te contar isso aí. A gente precisa fazer algo na vida. E por que Davi fez algo? Porque ele sabia, eu sou ungido. Eu sei o que eu senti na sala da minha casa o dia que aquele homem barbudo colocou a mão na minha cabeça. Eu sei, eu não sou doido. Então tá, Davi. Então Golias lá. Vai lá. Não desperdice a oportunidade. E todos nós, amados, temos diante de nós Golias. E é o Golias que faz alguém virar rei. Não é o colo. Não é o paparico. Não é aquele amigo que abraça a gente e fala, velho, tamo junto, tamo junto, tamo junto. O que nos faz ser rei é o Golias. A gente olha para o Golias e fala, por que o senhor deixou esse Golias tanto que eu resto? Uma pessoa tão boa, não faz mal para ninguém, tem um Golias na minha frente. É para você virar rei. Derruba o bicho. Daqui para frente sua vida é outra. Mas tem que derrubar o Golias. E aí, meus amados, cada um, acredito que saiba, qual Golias tem, né? O que está na porta da minha cidade, na porta da minha vida, da minha alma, querendo estragar tudo e limitando tudo aquilo que foi profetizado para mim, para minha casa. Cada um sabe o Golias que está na porta. E aí, claro, na força do Espírito, descansado em Deus, comendo com o noivo, que é Cristo, o trigo novo do céu, não tem Golias que fica de pé, não.